Aberto, vamos transmitir. Boa noite àqueles que estão fora daqui também. A palavra de Deus de hoje, a mensagem está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 11. Você que está fora daqui não consegue ler o telão, consegue ver o telão, mas não consegue ler. Nós vamos ler. Dizendo assim, você pode olhar para o telão, porque nós não podemos agora gastar mais tempo, né? Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. Esse foi o primeiro apóstolo a morrer. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também ao apóstolo Pedro. E era os dias dos asmos, Páscoa. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, total são 16 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, o apóstolo, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro, o apóstolo, dormindo entre 2 soldados, amarrados, ligado com 2 cadeias, ou algema, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, que é o que vai acontecer hoje, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no seu lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas. E disse-lhe o anjo: veste-te e amarra as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, Pedro o seguia, e não sabia que era real, e que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão ou sonho. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, o apóstolo, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Amém? Pode sentar. Aleluia. Graças a Deus. Irmão, já conhece os princípios que eu vou dizer para você, né? Toda palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Mas tudo que você leu aqui na mensagem, ela vai atuar no seu coração. Porque ele fala assim: toda palavra que sai da minha boca não volta vazia, mas ela vai operar. Ela opera no coração. O lugar de Deus, da palavra de Deus, é o seu coração. O coração, irmãos, não é o músculo que bate, mas é o lugar mais íntimo do seu ser. É o lugar onde é o trono de Deus. Deus não habita na carne, ele não pode, não há tamanho para isso, né? Ele habita no lugar que é dele, que é um lugar espiritual. Deus é espírito, e importa que todos os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Deus quer salvar a parte espiritual. A parte terrena, carnal, ela vai sucumbir. Então ela da terra e volta para a terra. Ok? Outro princípio bíblico é que a palavra de Deus, ela
ela simboliza, tem como símbolo um espelho. O espelho é aquele lugar onde você olha você mesmo, né? Nesse texto você tem que te ver ali, ok? Você é o Pedro. O apóstolo Pedro já foi embora. Esse texto então poderia ser rasgado e jogado no lixo? Não, esse texto ele está dizendo que Pedro está representando a igreja, que fazia tudo isso que nós vamos ver agora, daqui a pouco, ok? Então, você olha e te vê em qualquer texto da Bíblia. Quando você chegar em casa, você pode ler um texto, e naquele texto, procura ver onde você está. A hora que você abrir um outro texto, faça a mesma coisa. Procura ver onde você se encaixa ali, porque em todos os textos você está. Porque a Bíblia ela se renova cada dia, cada manhã, se torna nova. Como um maná que caía lá no deserto todos os dias. O povo que andou 40 anos no deserto, eles eram proibidos de fazer estoque de maná. Porque a palavra de Deus que era representada não se faz estoque, irmãos. Todo dia ela é nova. É um alimento novo. É algo que vai te alimentar. E comida velha não alimenta. Deus não tem comida velha para você. Ele tem coisas novas. E todo dia tem coisas novas para você. Procure entender essas pequenas coisas. Irmãos, não se torne tudo velho na sua vida. Tudo igual, né? Você tem que ter. Irmãos, nós somos diferentes do outro. A tal ponto, irmãos, que a tecnologia vai usar disso agora. Vai usar a nossa voz, porque nenhuma voz é diferente, é igual, nenhuma. As digitais são diferentes. O modo de andar de cada um dos 7 bilhões de pessoas é diferente. E também, irmãos, fala que essa parte dos olhos de cada um é diferente também. Então deve ter outras diferenças também que eu não conheço. Eu quero dizer assim porque Deus é criativo. E nós somos semelhantes a Ele. Por isso que eu falo para você, não persevere em coisas velhas, antigas. Sempre faça coisas novas, busque as coisas novas. Cria situações para que você não se canse, né? Porque o que descansa você, irmãos, é sair da rotina, né? Pode ser que a rotina, pode ser que quando você sai da rotina, você se cansa. Você vai tirar férias, vai andar no campo, vai fazer isso ou aquilo, se cansa. Mas a sua mente descansa. Então, Deus fala para a igreja agora a ter criatividade em tudo que você fizer, né? Aqui você pode ver que na igreja quanta criatividade tem, quantas mudanças, quantas coisas diferentes você está vendo. Criatividade, a obra de Deus é assim, né? Nós criamos uma campanha, depois mudamos isso, mudamos aquilo, orávamos 7 horas, agora oramos 12, e vamos criando as situações, e você vai acompanhando e aprendendo que Deus é assim mesmo. E voltando para o texto, irmão, nós encontramos coisas agradáveis nesse texto. Qual é? Irmãos, a lei de causa e efeito você precisa conhecer. Se você não conhecia hoje, você vai passar a conhecer. Deus diz assim, por exemplo, se meu povo orar, se meu povo se humilhar, se meu povo me buscar, aí eu abrirei as portas dos céus, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. Entenderam o que Deus quer fazer? Nesse texto a mesma coisa. Ele diz assim que esse apóstolo Pedro, ele foi preso porque ele estava pregando a palavra de Deus. Então não importa se você está preso em alguma situação por esse motivo. Pode ser por outro motivo também. Você esteja preso, talvez preso num vício, você está preso num pecado, não consegue sair, você está preso numa condição financeira negativa, você não consegue sair, está preso talvez numa operação judicial, um
um processo judicial. Há situações que você está preso, ou não consegue realizar aquilo que você já poderia ter realizado. Fica preso, você anda para lá, para cá, não consegue solução. Então, o que Deus quer hoje, irmãos, de nós é que a gente entenda a palavra para ser livre. Nós precisamos ser livres. Prisão, irmãos, é para quem não conhece a Deus. Você tem a oportunidade de conhecer a palavra e hoje mesmo se libertar. As pessoas que não estão nesse caminho que você está, eles não têm possibilidades. Eles não estão sendo ensinados. Eles não estão ouvindo isso que você tem a oportunidade de ouvir, que é a possibilidade de você se livrar. Primeiro ponto, ele falava o seguinte: Pedro estava preso, muito bem seguro, muito bem preso, né? 16 soldados foram convocados por Herodes para que não o soltasse. Irmãos, Herodes é uma figura de Satanás. Jesus chamou esse Herodes de raposa velha, no outro texto, significando o próprio Satanás. Então ele manda prender a Pedro, porque Pedro não era da linhagem dele. Pedro era um homem que foi escolhido por Deus. E se você falar, Pedro é escolhido por Deus, e você não é, ou você é escolhido por Deus? Se você está aqui, você é um escolhido. Não tem saída. Você pode dizer assim, mas não sei fazer nada, sou fraco, sou isso, sou aquilo. Nós não estamos falando nisso. Nós estamos falando que você é um escolhido. Por esse motivo você está aqui. Pedro estava muito bem seguro. 16 soldados, algema nas mãos, 2 soldados ao lado dele, não poderia sair. Não havia possibilidade nenhuma. Mas o que acontece? A lei de causa e efeito, irmãos, está dizendo o seguinte, que a igreja fazia oração contínua por ele. A igreja fazia orações contínuas por ele. Será que essa causa está sendo realizada? Irmãos, a igreja ela está orando todos os dias. Se você não ora por algum motivo, irmãos, tem um obreiro orando. Quando nós nos reunimos, nós estamos orando. Cada culto tem oração. Fora do culto tem oração. Nós estamos no monte orando. Nós estamos nas vigílias por aí orando, nas reuniões orando. A igreja faz contínuas orações. Ou obreiros, ou não. O próprio membro, ou membro. Se você é um membro que fica somente sentado, você também ora. Então nós estamos orando por quem? Irmãos, toda vez que nós oramos, aprenda uma coisa que eu vou falar. Porque eu já estive do outro lado, irmãos. Eu já trabalhei para Satanás. Eu já trabalhei para Herodes. Lá o que acontece? Irmãos, a gente aprende algumas coisas também. Quando a igreja ora, o diabo enfraquece. Quando a igreja peca, Satanás se fortalece. Aprenda esse princípio. Isso é uma grande verdade. Ok? Existe uma satanista, vamos ver se é satanista, é uma bruxa, que veio dos Estados Unidos. E ela falou assim, quando ela estava dando uma entrevista, ela falou assim, o problema aqui nesse país é que tem 3 igrejas que nos perturbam. 2 não tem muito problema para nós, por causa das orações. Mas tem uma que nos perturba muito na região celestial, que é uma igreja barulhenta. Então quando se faz barulho dentro da igreja, irmãos, alguns criticam, né? Principalmente os visitantes. Alguns visitantes criticaram. Mas por que tanto barulho? Será que Deus é surdo? Não é isso que fala por aí? Mas aquela bruxa falou assim, essa igreja nos incomoda. Esse movimento pentecostal, irmãos, isso no mundo espiritual, na região celestial, abala o inferno. Abala o inferno. No Velho Testamento a gente vê, quando o Espírito de Deus estava dentro de uma igreja, os sacerdotes, não esses católicos, estou falando dos católicos, sacerdotes de Deus, não paravam em pé. Todos caíam. Por quê? Porque o poder de Deus, irmãos, ele é muito grande. E a igreja é de Cristo. A igreja recebeu uma autorização ou autoridade
ou poder, para que no mundo celestial, no mundo espiritual, no mundo invisível, que eu sempre falo para vocês, das duas naturezas que nós temos, natureza terrena, natureza espiritual, nessa natureza espiritual, nós movimentamos bastante. O diabo, ele não fica, ele precisa sair, ele tem que sair. Tempos atrás, quando eu cheguei na casa porque um dos nossos irmãos estava endemoniado, ele não era convertido, depois foi convertido. Quando eu cheguei na casa dele, ele não me viu, ele fisicamente não viu, só o diabo sabia, estava nele. Falou assim: você já veio me derrubar de novo? No mundo celestial, irmãos, o nosso poder é muito grande. Ele é tamanho que você talvez não entenda isso. Não consiga entender uma coisa dessa. O poder que você recebeu da palavra. Você que é batizado, principalmente. Ou você que já se arrependeu. Esse poder já está em você, queira ou não. Amém. No livro de Efésios, capítulo 3, verso 20, irmãos, está escrito assim: que Deus é poderoso para fazer mais do que você pede ou pensa, por causa do poder que está em nós. Não fala que é o poder que está em Deus, o poder que está em nós. Nós podemos ganhar mais do que pedimos ou pensamos. Você acha que isso é pouco? Por causa do poder, da autoridade do nome de Jesus. Por isso que algumas vezes eu falo assim, às vezes ofende alguns, né? Nós nem sabemos a autoridade que nós temos, o tamanho dela, da autoridade que nós temos. Os demônios, eles fogem. Os demônios não gostam de igreja pentecostal, que fala em línguas, que grita, que pula, que rola às vezes no chão, irmãos, que sai correndo dentro da igreja. Vocês não viram tudo ainda, ou já viram essas coisas? Pessoas virando cambalhota, poder. Isso atrapalha o inferno. Herodes, ele prendendo Pedro, por quê, irmãos? Porque ele já havia matado um apóstolo e viu que o povo judeu gostou do negócio. Vamos matar essa turma mesmo, que está com esse poder. Eles estão perturbando o nosso poder. Herodes estava dizendo assim: eu sou aqui o governador, o rei, e esses comedores de feijão, irmãos, esses homens que eram chamados por Deus, eram aqueles reprovados, como foi pregado há pouco tempo. Jesus só escolheu reprovados por eles. Não tinha ninguém, irmãos, que era classificados. Então aqueles pescadores e cobradores de impostos, irmãos, que foram chamados por Jesus, eles receberam esse poder. E Herodes estava numa situação muito difícil. Esses homens vão tomar o nosso lugar. E é assim que o diabo está vendo, que nós vamos tomar o lugar dele. Ele que dominou essa terra, que está dominando até hoje, parcialmente, ele está dizendo: essa igreja vai tomar o nosso lugar. Certeza absoluta. Então vamos prender. Se você não sabe, irmãos, Satanás trabalha muito para te prender. Deixar você com preguiça. Você não vem para a escola bíblica. Você às vezes não vem para o culto porque chove, porque fez frio. Não vem por causa, às vezes, de um aniversário, irmãos. Você troca Jesus por um aniversário. Isso é muito comum. E você não sabe que é o diabo trabalhando, que é Herodes trabalhando. Então ele desvia a atenção do crente, porque ele sabe que o crente vai tomar o lugar dele. Devagarinho vai tomando. Então Herodes manda prender Pedro. Sabe quem prendeu Pedro, irmãos? Soldados. Sabe quem são os soldados nesse texto bíblico? Os demônios. Os demônios prenderam e ficaram tomando conta, porque o chefão pediu isso. E a igreja fazia oração contínua, sem parar, pela situação de Pedro. Então Deus, ele responde a oração. Irmão, se você quiser agradar a Deus, é fazer oração. Ele fala assim no texto, que está em 1 Tessalonicenses 1,16, se eu não me engano, fala assim: orai sem cessar. O que agrada a Deus é a oração. Você fala: mas que oração? Eu não sei orar direito. Mas nem precisa. Você não sabe conversar? Converse com Deus. Fale tudo para Deus.
Jesus ensinou a nossa oração, né? Ele falou, entra no quarto, fecha a porta e fala em Deus em secreto. Tudo que você quiser. E Ele vai te honrar publicamente. Então, está aí a receita. Entra no seu quarto e fala o que você quiser. Quarto, irmão, não quer dizer as quatro paredes, né? Porque quando Jesus falou isso, nem quarto ele tinha. Dormia lá no monte, dormia lá nos lugares, lá na praia, onde desse sono, ele estava lá dormindo. Mas ele ensinou para entrar no quarto. Por quê? Porque o quarto é um símbolo de intimidade. No quarto você pode fazer o que você quiser. Você está separado. Você está no lugar para falar com o Pai aquilo que você quiser falar. Aquilo que você quiser falar. Você fala para Ele, em secreto. E Ele vai te recompensar publicamente. Você já não viu isso acontecer? Assim que funciona, é assim que é o ensinamento. Então a oração está sendo feita continuamente em favor de Pedro. E hoje nós vamos orar então para que aqueles que estiverem presos aqui dentro da igreja ou fora da igreja sejam libertos. Porque Deus respondeu a oração desse jeito. Enviou um anjo com o poder dele, poder de Deus, e falou, você vai lá e realiza esse negócio. Porque a igreja está orando. A igreja é o maior poder, eu tenho falado para vocês, o maior poder da terra é a igreja. A igreja está orando e Deus, que tem todo o poder, Criador dos céus e da terra, é a majestade divina. Ele é o primeiro e o último. Ele que se dobra para contar as estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que responde a sua oração com esse poder. Então ele viu um anjo, e o anjo vem com o poder de Deus para fazer o quê? Abrir as portas. Então o que aconteceu ali? Quando a igreja orava e o anjo chegou, as cadeias, irmãos, aquele que estava prendendo a mão dele, caiu. Ou caíram. As algemas caíram. Sem que ninguém tocasse. Por causa das orações. Quando o anjo chega, e um anjo vai vir aqui orar, e as cadeias vão cair. Então procura saber onde você está preso. Não tem assim orgulho, né? Às vezes fala, eu estou preso, mas nem vou falar nada com Deus. Eu fazia isso, irmãos. Falei, eu não vou falar essas coisas. Mas para Deus você pode falar. Eu estou preso nessa situação. Estou preso nesse pecado. Estou preso no vício. Estou preso nisso, naquilo, na preguiça. Estou preso na desorganização. E vai falando com Deus todas as coisas. Vai lembrando, falando. Pede para o Espírito Santo te lembrar. E aí você vai fazer uma oração que vai agradar a Deus. Porque Ele quer exatamente isso. Então, como o assunto aqui é causa e efeito, irmãos, porque ele foi liberto por causa de algumas coisas. Porque o anjo falou para ele fazer. E ele obedeceu. Então vamos ver o que o anjo falou? Ele falou assim, ó, levanta-te depressa. Primeira coisa que ele falou, Pedro, levanta-te depressa. Às vezes você está, irmão, sentado, não fisicamente, espiritualmente. Ele fala assim, levanta, Pedro, tome atitude, faça alguma coisa. E Pedro fez o quê? Levantou mesmo. As cadeias caíram, pela obediência. No versículo 8 ele fala assim, veste-te. Porque Pedro não ia sair do jeito que ele estava, né? Na rua. Veste sua roupa. A roupa que Deus fala na palavra dele, irmãos, é quando você recebe o batismo nas águas, você recebe uma roupa nova. Não é aquele conjunto roupa nova. Você veste uma roupa de linho branca. É dado por Deus isso. Os seus pecados são lavados lá nas águas. E nós muitas vezes chamamos, né, para se batize. As pessoas falam, depois, quem sabe, né? Vamos esperar um pouco. Não me preparei. E estou fumando ainda. Uma porção de coisas. Falando por quê? Porque Herodes está colocando isso na mente das pessoas. Não faça isso. Não vista a roupa. Jesus falou que aquele que não tiver essa roupa não entra no céu. São roupas nupciais.
roupas nupciais, irmãos, roupa de casamento. Então o anjo falou assim: Pedro, vista a roupa, que nós vamos sair. Deus está dizendo para a igreja: vista a roupa, porque nós vamos sair. Nós vamos sair. Não tem mentira nesse meio. Nós vamos embora. E Pedro estava tão, acho que impressionado, né? Que ele pensava que estava sonhando. E pode ser que aconteça com alguém aqui dentro da igreja também. Vai acontecer coisas que você fala: mas deve ser um sonho. Será que é verdade? Vou me beliscar aqui, ó. Será que isso é verdade que está acontecendo na minha vida? Irmãos, se você soubesse o que você pode realizar, você não acredita. Jesus falou: se você tiver fé no tamanho da semente de mostarda, você pode falar para esse monte passar daqui para lá, ele vai. E se você pensa que a semente de mostarda é essa que você já conhece, então você está enganado. A semente de mostarda é uma que tem lá em Israel, uma espécie muito menor do que a nossa. E ele fala assim: se você tiver fé, se você acreditar nessa palavra, nessa mensagem simples, irmãos, você vai alcançar o que você quer. Vai ter coisas que você vai pensar que é sonho. Será que estou sonhando? Pena que eu não posso testemunhar certas coisas aqui, irmãos. O que está acontecendo na minha vida parece um sonho. Parece que não é real. Parece que não é real o que estou vivendo. Então ele disse assim: Pedro, levanta, vista sua roupa aí que nós vamos embora, né? Ata ou amarre as suas sandálias. Aí você pensa, né, irmãos? Porque tudo que nós vemos nas mensagens nós são espirituais. Então não é você calçar o seu sapato lá, né? Ele pode ter custado bem caro, mas não é esse sapato. Quando a Bíblia fala em calçar sandália, ele fala assim: conheça o Evangelho. Conheça a palavra. Quando você conhece a palavra, irmão, você está calçado. Porque você é considerado um soldado. E o soldado, irmãos, ele não pode ir para a guerra descalço. Porque nós estamos numa guerra. Um soldado descalço, ele vai machucar os pés e não pode nem atacar o inimigo e nem correr dele. Porque é com os pés que ele vai pisar no chão. E é lá em Israel que a palavra foi dita, onde tem muitas pedras pontiagudas que machucam os pés. Então Jesus ensinou no livro de Efésios, capítulo 3, você vai ver isso. Ele falou assim: calce a sua sandália, não ande descalço. Porque descalço, irmãos, era só para escravos. Calçado, irmãos, todos aqueles que tinham sandália, era de longe você via, e aí, aquelas pessoas com sandália, né? Então eles falavam assim: aquele ali não é escravo, porque ele tem sandália. O escravo andava descalço. E nós não somos escravos. Nós somos livres. Nós temos calçado. Por isso que ele falou para Pedro: Pedro, você não pode sair aí, senão vão dizer que você é escravo. E o escravo, irmãos, é aquele que não tem direito a nada. Já viu o escravo ser herdeiro de alguma coisa? O escravo não é herdeiro de nada. Ele trabalha aquele dia, come aquele dia, no dia seguinte ele continua escravo. É o mesmo escravo de ontem. Até que, se ele puder ficar livre, aí sim. Então ele falou: Pedro, calça. Vista, calça, porque nós vamos sair. E ele fala assim: lança a sua capa sobre você, sobre suas costas. Irmãos, a capa, ela fala de autoridade, né? Ela fala assim de... A capa, ela quer dizer assim, sua identidade. Então, os sacerdotes tinham a capa dele. Lembra do cego de Jericó? Também tinha a capa dele. Era uma identidade da pessoa. Jesus tinha a sua capa. Né? Você vê, o juiz tem a sua capa. Você vê como são diferentes as capas? Porque a capa determina quem você é. A capa vai determinar na região celestial qual é a sua posição. Então, Pedro, coloca a sua capa nas suas costas, porque você vai sair daqui e todo mundo vai saber da sua identidade. Que você é filho de Deus. Que você pode receber esses milagres. Você tem essa possibilidade, né? De receber esse benefício. Coloca a sua capa.
A capa do cego de Jericó é a mesma coisa, irmãos. Quando Jesus chama ele, o que foi que aconteceu com ele? A primeira atitude do cego: jogar a capa fora. Ele foi até Jesus sem a capa. Ele jogou a capa. Ele falou: agora eu não preciso mais ser esmoleiro. Essa capa de esmoleiro que o governo me deu, eu vou jogar fora, porque o mestre está me chamando. Quando o mestre te chamou, irmão, sua capa foi embora. Aquela capa, não vou nem falar não, né? Porque você vai ficar triste. Aquela capa que você usava antes de Jesus te chamar. Lembra? Não quer nem lembrar. Você jogou fora? Não busque de novo, né? Essa já foi. Então Pedro veste sua capa. Quando ele obedeceu tudo isso, então eles começaram a andar. E o que aconteceu? As portas foram se abrindo. Abriu a primeira, o guarda não viu. Dois guardas. Ele foi passando as portas, até que chegou na porta de ferro. É a porta mais fortalecida que tinha na cadeia. Ela abriu sozinha. Ninguém tocou na porta. Abriu. E eles saíram livres. E os guardas não viram. O que eu quero dizer para a igreja, que você vai sair livre daqui se você tiver fé suficiente. E que lá na rua, irmãos, os guardas, estes, não vão te ver. Você vai sair. Os guardas são os demônios. E Herodes procurou depois saber, traga o homem que foi preso. Eles entraram lá e falaram: mas o homem sumiu. Não está mais aqui. Ninguém sabe o que aconteceu. E agora eu queria aproveitar, apresentar ao povo, porque a gente ia malhar ele, né? Matar ele. E agora não temos o homem mais. O que aconteceu com ele? O que aconteceu, irmãos? Obediência à palavra que veio. O que você tem que fazer hoje? Obedecer essa palavra. Conheça o Evangelho. Ore continuamente. Vista a sua capa, a sua identidade. Filho, herdeiro de Deus. Essa é a sua identidade. Você lembra da sua identidade? Não sei se você usa ainda a verdinha. Lá tem assim o seu nome, o nome do pai. Tem o nome do pai na sua carteirinha? A sua carteirinha, irmãos, no mundo celestial, ela tem o nome do seu pai lá. O seu pai tanto pode ser Deus como pode ser o diabo. Porque Jesus falou assim: vocês são filhos do diabo. Para a turma lá. Então na sua carteirinha, a sua identidade tem que andar com você. É a sua capa. Tem o nome do seu pai lá. Que não é o diabo, logicamente. O seu nome, irmão, está lá na carteirinha e o nome do seu pai. É ele que te dá poder. Não é o seu nome. Seu nome não vale nada. Nem o meu, né? Mas o nome dele. Em toda a palavra de Deus, irmãos, eu estou estudando isso para trazer para a igreja. Olha, fala assim: por causa de meu nome, eu vou fazer isso para aquele meu filho. Por causa do meu nome, eu vou curar ele. Para que o meu nome permaneça com esse poder. Por causa do meu nome, eu vou libertar. Por causa do meu nome, eu vou abrir a porta. Por causa do meu nome, ele continua. Por causa do nome dele. Porque o nome de Jesus não pode cair. Não pode ser arranhado. Não fale nada contra esse nome, irmãos. É a pior viagem que você faz. Como eu já vi pessoas. Não posso testemunhar agora um negócio. Quando as pessoas diminuem o nome de Deus, está perdido. Perdido. Deus não aceita uma situação dessa. Jamais. Jamais. Não faço nem por brincadeira. Jamais. Ele vai cobrar. Porque o nome dele é um nome sobre todos os nomes. O nome está sobre todos os nomes. E ele não cai. Ele fala assim: se você cair sobre ele, você vai se machucar. E se ele cair sobre você, você vai virar pó. E a palavra diz assim. Então é muito perigoso, você que conhece a Deus, fazer essas coisas. Mas a intenção dessa mensagem é abrir as portas. Eu sei que você ora, bastante ou pouco, eu sei que você ora, eu sei que você obedece, conhece o Evangelho, você tem uma identidade e você tem os pés calçados. Porque o Evangelho está sendo pregado há muito tempo para você.
Então basta agora fazer o quê? Ligar essa palavra aos céus, pedir que o anjo venha para te libertar, ou me libertar. Todos nós precisamos de libertação, porque Satanás está bem assim, ativo diariamente para prender. Se você está preso a alguma coisa, você será liberto. Quem crê, diga amém. Amém. Então fique em pé. Vamos libertar. Aleluia. Se tivesse um pouco mais de tempo, a gente ia cantar uma canção até que você imaginasse das prisões que você está sofrendo. Irmãos, você tem prisão. Eu tenho prisões. E nós vamos nos libertar agora. Satanás quer prender. E Deus quer soltar. Como Deus tem mais poder, então você pode crer que você vai ficar solto. A não ser que você não queira ou não crê. Que isso é uma verdade, né? Às vezes você fala, mas só porque o pastor falou essas palavras. As palavras não são minhas. A interpretação é do Espírito de Deus. E você vai ser livre. Quer ser livre? Amém. Tá bom. Então vem aqui, chega. Ela vai interceder com uma oração. E eu vou levantar minhas mãos, sinal da autoridade, para você ficar livre. E você ficará livre. Aleluia. Feche os seus olhos, põe a mão sobre o seu coração. Eu quero dizer para você nesta noite, quando você orar a palavra, você vai vencer. Quando você orar a palavra, você vai vencer. Talvez nesta noite há pessoas aqui que estão pensando neste momento, mas eu tenho orado, eu tenho buscado e não tenho visto resultado. Mas eu quero te dizer, desde o início do culto, Deus está dizendo, não desista. Ore, busque. Há momentos em nossa vida que o Senhor não nos abençoa, porque Deus prepara o coração do servo para receber a bênção. E Deus não tarda e nem falha. Ele chega na hora certa. E na hora certa a tua bênção vai chegar. Mas continue orando, buscando. Sabe aquelas madrugadas frias que você está com os joelhos dobrados diante da sua cama? Sabe aquelas madrugadas geladas que o Senhor te desperta a buscar a face dele? Sabe aquelas promessas que o Senhor prometeu lá na tua conversão? Sabe daquele dia de oração que o Senhor revelou no teu coração? A bênção está chegando. Continue orando, irmão. A oração remove montanhas. A oração transforma. A oração cura. A oração pode nesta noite mudar a sua vida. E a palavra desta noite veio para abrir as portas de sua vida que estão fechadas. E eu queria que neste momento, eu não sou nada, eu não posso nada, mas o Senhor pode. E eu queria que você abrisse a sua boca, que você neste momento começasse a orar ao Senhor e falar para o Senhor qual que é a porta da sua vida que está fechada. O que o Senhor quer que você, o que você quer que o Senhor mude na tua vida nesta noite, irmão? Talvez a minha oração possa falar algumas palavras bonitas, mas não vai chegar até o trono da graça e tocar o coração do Senhor. Mas às vezes você, numa lágrima, num gesto simples e humilde, de levantar a sua mão e dizer, Senhor, eu preciso de Ti, o Senhor vai mudar a sua vida. O pastor pode orar e interceder pela tua vida, mas quem move o coração de Deus é a tua oração. Então comece a falar com o Pai nesta hora. Deus querido e Deus amado, Pai Todo-Poderoso, diante do altar eu apresento toda a tua igreja. A palavra desta noite, Pai, nos incentiva a orar, a buscar mais a tua face. E aqui está a tua igreja, a igreja que o Senhor escolheu nesta noite para se reunir e louvar teu santo nome. Aqui nós estamos, ó Pai, em uma só fé, em uma oração de busca. Nós queremos mais de Ti, nós queremos a Tua presença sobre o nosso altar, nós queremos a Tua presença sobre os nossos ministérios, sobre as nossas famílias. Aqui nós buscamos nesta noite, Pai, um mover, um agir diferente sobre a nossa igreja. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo que uma comitiva de anjo celestial traga bênção para essa pessoa que levanta as madrugadas, essa pessoa que faz campanha, essa pessoa que busca o Senhor com integridade, este homem, essa mulher que não desistiu dos seus sonhos e está aqui nesta noite, Pai, em uma só fé, buscando a Tua face. Espírito Santo de Deus, venha tocar na vida deste homem, desta mulher que está frio espiritualmente, este homem e essa mulher que já não consegue mais orar, que já não consegue mais nem, ó Pai, estar na Tua casa para louvar e Te engrandecer.
agradecer, mas que nesta noite, Pai, as algemas que têm prendido este povo, toda a frieza espiritual, todo o poder das trevas que tem selado, ó Pai, a vida deste homem, que tem prendido este ministério, está cancelado agora. Pombagira do inferno, enxuta o lodo, todos os demônios que vêm para atrapalhar esta vida, eu dou uma ordem agora: demônio, pegue tudo que você colocou nesta vida e bata em retirada, porque a palavra desta noite veio para transformar este coração, veio para transformar este casamento, veio para transformar este ministério, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Pai querido e Pai amado, nos desperta a oração, nos desperta, Pai, a buscar cada dia mais a tua face. Coloque em nosso coração, Pai, um desejo de orar, um desejo de buscar teu Espírito Santo em primeiro lugar. Oh Pai querido e Pai amado, há corações neste momento que está ardendo em chamas, há coração nesta noite, Pai, que está desejoso pela tua presença. Por isso ouve a nossa oração e responda com o fogo consumidor, que a tua glória, Pai, venha encher este coração, para que o teu nome seja glorificado. Muda, Senhor, essa situação em nome de Jesus. Você crê na oração? Então aplauda o Senhor e receba a vitória, receba a chave da vitória.